Uma viagem ao país mais obeso, mais fumante e menos visitado do canal Rui Senete, acho que ele fala assim o nome do canal, então bora lá reagir, deixa o like, comenta, se inscreva, vamos agora. Nauru, localizado no meio das vastas águas do Oceano Pacífico e aparecendo apenas como um pequeno ponto no mapa, é a menor república independente. Aproximadamente 200 pessoas visitam esse país. Comecei essa jornada chegando ao aeroporto de Istambul 3 horas mais cedo. Primeiro peguei um voo de 13 horas e meia para São Francisco. Depois de uma escala de 7 horas, peguei outro longo voo de 13 horas para Nadi, nas Ilhas Fiji, e esperei novamente em uma escala de 7 horas. Com quase 75% de seus assentos. Você é doido, só que viagem complicada e teve que parar em vários locais pelo mundo aí pra poder conseguir chegar lá nessa tal de Nauru, né, então nessa cidade, nesse país que era o destino dele, né, então. Dos desocupados. O voo para Nauru de Nadi levou 4 horas e meia para chegar. E a minha jornada interminável de 48 horas finalmente chegou ao fim. Caraca, 48 horas, mano, pra poder chegar nesse país. Até doido, só. Haja coluna pra ficar sentado em avião, mano. Nossa, e haja paciência pra poder chegar calmo lá. Porque, nossa, o cara vai chegar, mano, 48 horas direto no avião, o cara vai chegar morto de cansado, vai querer dormir. Então, bora lá, né? Bora ver aqui como é que é esse país aí, né, então. País menos visitado do mundo. Mesmo os países mais próximos estão a milhares de quilômetros daqui. Assim que desembarco na ilha, preciso aguardar o próximo voo de partida, agendado para quase uma semana depois. Viajar uma semana, também não é uma opção. Nauru é cercada por enormes recifes. Então ele vai passar uma semana aí, né, então, explorando esse país, né, então. De coral, impedindo que grandes navios se aproximem da costa. Ixi. Os moradores desta ilha isolada tinham tanta riqueza que nem sabiam o que fazer com ela. Rica em depósitos de fosfato. Em 1975, Nauru se tornou o país com o maior PIB per capita do mundo, levando em conta a taxa de inflação atual. Onde não é possível cultivar frutas e legumes, os alimentos processados e gordurosos se tornaram o padrão. No topo das estatísticas globais, Nauru é reconhecida pela Federação Mundial de Obesidade como o país mais obeso do mundo. Caraca, com cerca de 60% de seus cidadãos acima do peso. A Organização Mundial da Saúde também informa que Nauru tem a maior taxa de consumo de cigarros do mundo. O esforço do governo para manter a mídia estrangeira longe do país é bastante óbvio. Embora a taxa de inscrição padrão seja de $50 australianos, jornalistas e profissionais de mídia são submetidos a uma taxa de $8.000 australianos como medida dissuasória. Realmente... Caraca, o cara tem que pagar $8.000 pra poder visitar lá e fazer, como é que fala, gravar, né, tal, explorar lá a cidade, gravando, documentando tudo. Que doideira, mano, haja grana só pra fazer isso aí. Taxa abusiva que assusta os jornalistas. No momento em que entrei no país, as autoridades policiais imediatamente classificaram meu drone. Você deve ter notado algo estranho na perspectiva aérea da ilha. Eles desencorajam a captura de imagens aéreas de Nauru. Filmar aqui não será fácil, por causa de uma verdade suja que Nauru tem tentado esconder, que você conhecerá nas cenas a seguir. Estou na região de Yaren agora. Como a área da pista e a rodovia estão bem próximas uma da outra, é bem comum que os carros deem lugar aos aviões aqui. Os pedestres são alertados sobre o risco de jatos durante o processo de aterrissagem. Caraca, mano, os aviões ficam junto com o pessoal que é pedestre e o pessoal que anda de carro. Caraca, eu perto também do pessoal que anda de moto. Que doideira, que bagunça. E decolagem. Isso ocorre porque o país é tão pequeno que o aeroporto em forma de faixa se estende por toda a costa sudoeste da ilha. E esse aqui é o aeroporto. Se eu quiser entrar nele, basta pular uma cerca. Caraca. É isso. Fácil, né? A área total da ilha é de apenas 21 km². Leva no máximo 20 minutos para dirigir por todo o país de carro. E cada viagem retorna ao seu ponto de partida, pois há apenas um anel viário. O Caraca. que é pouco. A polícia está em patrulha o tempo todo. Como não quero chamar atenção, entrei em contato com a única agência de turismo do país e começarei a explorar a ilha com guia. Segundo a agência, apenas 1 ou 2 turistas chegam à ilha por mês. Portanto, os números reais são muito menores dos que os declarados na internet. Opa, a galera tomando banho. O que vocês fazem para passar o tempo livre aqui na ilha? Vôlei. Legal, vôlei é bom. Então, o que vocês fazem no tempo livre na ilha? Qualquer coisa que a gente queira fazer. Tipo o quê? Pescar, dormir, comer. Aí é bom, quem que não gosta de comer e dormir? É doido, aí é vida fácil. O que eles mais comem? Comida chinesa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saia daqui, garota. Galera jogando bola? Ah, não, isso aí é futebol americano, né? Embora não seja frequentemente visitada por turistas, Nauru tem sido a parada favorita para as aves migratórias há séculos. Embora se acreditasse que a ilha tivesse recursos limitados, seu solo continha um tesouro chamado guano, feito de excrementos de pássaros e micro-organismos marinhos. Em 1899, o geólogo alemão Albert Ellis descobriu que este planalto tinha reservas de fosfato de alta qualidade, tão valioso quanto o ouro. O fosfato é uma matéria-prima que aumenta a produtividade na agricultura e durante a Primeira Guerra Mundial, a Austrália rapidamente anexou e transformou
Nauru em um campo de mineração no exterior. Exceto pela breve ocupação do Japão em 1942, o fosfato extraído foi vendido ao mundo por anos a preços extremamente baixos. Alguns idosos afirmam que, nesta cela, os japoneses costumavam reunir pessoas em pilhas, fechavam-nas, derramavam gasolina pelo teto e então as incendiavam, aqueles que não queriam trabalhar para eles. Esta ferrovia... Caraca, que diacho, mano, que maldade é essa? Esses japoneses eram muito mal nessa época que eles estavam nesse país, caraca, porque eles faziam essa maldade toda com a galera, pô, caraca, mano, o pessoal não tem coração não, meu Deus. Fechava ali o local e coisa pra galera aqui, doido, que maldade, pô. O tempo está prestes a apagar, foi construída em 1907 para transportar minério de fosfato do interior para o porto na costa oeste. Então. Quando Nauru conquistou a independência em 1968, cerca de 35 milhões de toneladas cúbicas de fosfato haviam sido extraídas de suas praias. É difícil de acreditar, mas no século passado, as frutas e vegetais que chegaram às mesas de muitas pessoas em todo o mundo foram cultivados com o fosfato extraído do solo desta pequena ilha. Depois de ganhar a independência, Nauru obteve uma riqueza significativa, e muitos nauruanos, cujas terras seriam usadas para a mineração de fosfato, pararam de trabalhar aguardando o dia de se tornarem milionários. Milhares de trabalhadores da China e de outras ilhas do Pacífico foram recrutados para realizar trabalhos árduos nas condições adversas e quentes das minas de fosfato. Nauru tinha uma renda per capita de cerca de 176 mil dólares até o ano de 1975, enquanto na principal economia do mundo, os Estados Unidos, eram cerca de 44 mil dólares. Corrigindo seus valores para a atualidade, Nauru conseguiu estabelecer um estado de bem-estar social, onde não havia impostos. Educação, transporte, serviços de saúde e até mesmo moradia foram fornecidos gratuitamente. Eu via minha avó sair do banco com uma fronha. Eles colocavam todo o dinheiro lá dentro e simplesmente saíam com o dinheiro. Eles gastaram tudo. Ouvi dizer que uma vez um policial comprou um Lamborghini, não conseguiu entrar nele, ou ficou muito apertado e jogou fora. É verdade isso? Sim, isso é verdade. Um das grandes. Caraca, mano, esse tinha dinheiro, mano. Nossa, então com certeza o cara era muito gordo, comprou o Lamborghini, não conseguiu entrar e botou fora. Esse tinha dinheiro pra botar fora o Lamborghini. Caraca, esse tinha dinheiro pra gastar. Eu, da vida, nunca faria um negócio desse. Porque um Lamborghini, meu pai, um Lamborghini ia pegar, ou vendia ele, comprava um carro maior, ou ficava com ele mesmo que eu não conseguisse entrar, eu ficava só olhando ele, né? Mas se fosse eu, mas a gente ia vender. Mas não, o cara pegou e botou fora, mano. Esse tinha dinheiro pra gastar e não era pouco. Carros são comprados apenas para decoração. Quando os nauruanos de repente ficaram ricos, um frenesi de consumo começou. E esta pequena ilha foi preenchida com os mais recentes modelos de carros. Ao longo da estrada, nos deparamos com uma coleção de carros de luxo do passado abandonados. Cadillacs, Jeeps, Land Rovers. E estes são apenas alguns dos veículos que os residentes da ilha usaram para corridas e diversão nesta estrada. É quase como um cemitério de carros aqui. A camada de ferrugem neles indica quão distantes estão seus dias de glória. Desde que cheguei, os nativos têm me avisado para tomar cuidado com os pitbulls abandonados que vagam pelas ruas. Anteriormente uma raça bastante apreciada, alguns residentes da ilha adotaram esses cães com entusiasmo, apenas para depois abandoná-los nas ruas. Junto com os cães, mais animais que não estavam originalmente presentes em Nauru também foram trazidos ao longo do tempo. Gatos, galinhas e porcos são animais que a população local começou a criar relativamente há pouco tempo. Quando os mineiros arrancaram as árvores e escavaram o solo fértil, todos os organismos vivos foram prejudicados. O solo não é adequado para agricultura nem construção. E agora eles enfrentam consequências terríveis desse problema. O terreno de Nauru é cheio de covas, algumas com até 15 metros de profundidade, e picos de calcário que se estendem do centro da ilha até as áreas costeiras. Nenhum produto agrícola pode prosperar nessa terra estéril com seu alto nível de acidez. Os nauruanos dependem de alimentos enlatados altamente processados do exterior, principalmente importados da Austrália, para se sustentar. Então é por isso que a galera é muito obesa, porque tipo, ele depende muito de alimentos processados, né, mano? E ficar tipo, ele não tem como cultivar nada ali naturalmente, né, e tal. Tirar da própria terra para comer. Eles têm que sempre ficar dependendo de outros países para poder comprar os alimentos de outros países e trazer para o país deles, eles assim comer, né? Como a gente ouviu falar, Austrália e tal. Então, por isso que eles são tão gordos, porque não tem o que fazer, pô. Tem que comer aquele alimento ali processado, porque não tem outra coisa para comer não ser aquilo, né? A média de vida do povo de Nauru é de 64 anos. Uma dieta de baixa qualidade fez Nauru manter o título de nação mais obesa do mundo por anos. Há 150 anos, essa ilha, quando ainda não havia sido descoberta pelo Ocidente, era autossuficiente. Mas agora eles terceirizaram tudo. 97% dos homens e 94% das mulheres estão acima do peso ou são obesos. O problema da obesidade... Quase 100% dos homens estão obesos e quase 100% das mulheres estão obesas, mano. Que doideira, mano.
cidade de Nauru é como uma epidemia. Nas ruas, nos restaurantes, nos mercados, vejo pessoas lutando contra o excesso de peso. Em uma população onde 45% sofre de diabetes, as amputações são comuns. Há cartazes de conscientização em todo o país. As prateleiras das lojas estão vazias, como você pode ver. Os produtos são importados a cada 6 semanas. É um luxo cada 6 semanas. Frutas e vegetais frescos na ilha. Uma couve-flor custa $18 australianos. Caraca, cara, mano, R$18 um couve-flor, mano. Mano. Com certeza é luxo mesmo. Quem pode comer uma fruta, um vegetal, ou seja, uma comida mais natural, ou seja, é luxo, porque é muito difícil e muito caro, né, então, a pessoa ter isso aí, né, então, como a gente tá vendo em R$18, mano. Não, $18 no couve-flor é muito dinheiro. Uma melancia custa $61 australianos. Muitos aqui gostam de consumir produtos de carne que os países ocidentais se recusam a vender ao seu próprio povo e os comercializam como caldas de peru para os nauruanos. Essa parte do animal que tem 75% de gordura pura não é nada nutritiva. A falta de área habitacional é outra desvantagem da mineração de fosfato. A destruição deixou 80% de Nauru inabitável, espremendo seus estimados 14 mil habitantes numa área costeira de apenas 4 km². Esta é a Lagoa Buada, a única região preservada da ilha, oferecendo uma janela para o passado. Nauru já foi coberta por essa vegetação exuberante, mas agora tudo tá chovendo. Aqui ainda é possível avistar bananeiras, pandanos e abacaxis. Erguendo-se como esculturas, as formações rochosas de corais na costa de Nauru chegam a 5 metros acima do mar. O fundo oceânico é coberto por rochas de corais mortos, que se estendem por cerca de 200 metros da costa. Nossa, é muito coral, impede que mano. grandes navios atraquem, e muitos deles estão submersos, tornando-se visíveis somente quando o mar recua. Isso possibilita que as pessoas andem até centenas de metros na água e caçem peixes. Com a destruição das árvores, as temperaturas médias aumentaram para cerca de 30 graus Celsius durante todo o ano. Na ilha, onde os ventos de monção... Outra coisa que eu também tô vendo, ninguém usa capacete aí, né, mano, de moto. Ninguém usa, galera, todo mundo anda sem capacete. Essa influência sazonal, a chuva e as condições climáticas se entrelaçam. No entanto, Nauru carece de rios ou córregos. Os moradores têm acesso limitado à água doce. Caraca, o país produz, mano, 2 milhões de litros de água potável diariamente, tratando a água do oceano usando osmose reversa nessas usinas de dessalinização. Um lago subterrâneo bacana. chamado Mokawell. Encontrar a entrada desta caverna sem a ajuda de um morador local é um desafio, pois sua entrada é bastante estreita. Em tempos de guerra, o povo de Nauru usava este lugar tanto como abrigo quanto para acessar água potável. Está cheio de latas e cacos de vidro. Este lago subterrâneo não é mais um suprimento confiável de água potável. Qual era a religião antes do cristianismo? Começamos com Burak. É o Deus aqui. Tem o altar no topside. Se eles lhe derem comida, ele ganhará vida e trará a eles o que estão pedindo. O nome do Deus deles é Burak, né? Esse que é o nome do Deus dele, né? É o Deus da ilha deles, né? Interessante. Tem alguém que ainda acredita em Burak? Alguns. Eles acreditavam que se você viesse e desse um mergulho nessa água, ela iria curar sua pele ou talvez algumas outras doenças, e eles testemunharam isso. Não há capital oficial no país. No entanto, o distrito de Aren contém todas as instituições, como a Casa do Parlamento, as embaixadas, a única delegacia de polícia do país, o departamento de bombeiros e o aeroporto. Existem apenas 11 escolas aqui, incluindo 3 escolas de ensino médio e uma universidade do estado. Quase todos na ilha são fluentes. Caramba, só tem uma universidade do estado, né? Mas pelo menos a galera tem estudo, né? Então, se tem 11 escolas, então a galera lá tem estudo, né? Pode fazer até o ensino médio, e caso quiser fazer uma graduação, também tem faculdade, né? Então não é um país assim que, tipo, não tem nada. Sim, tem algumas coisas que não tem, mas as coisas assim, de educação, tem tudo lá, né, mano? Que bacana também isso. Os habitantes locais falam nauruano como primeira língua. Por exemplo, o próprio nome Nauru tem origem no termo nauruano Anauero, que significa eu vou à praia. Como se diz olá. Rotem. E como você está? Como irmão. Eu vim até o prédio do parlamento, de onde Nauru é governado. Ao contrário do cenário formal esperado, ele reflete a atmosfera descontraída da ilha. Não havia segurança na entrada. Eu tive permissão para tirar fotos e gravar vídeos com meu celular. Com apenas 19 cadeiras, o parlamento de Nauru é um dos menores do mundo. Se eles soubessem sobre as cenas que mostrarei mais tarde, provavelmente pensariam 2 vezes antes de me deixar entrar. Na década de 1970, o governo de Nauru percebeu que suas reservas de fosfato estavam acabando e imitaram as nações ricas em petróleo do Oriente Médio.
Médio, investindo em propriedades no exterior, incluindo o Nauru House em Melbourne, o Nauru Tower no Havaí, o Pacific Star Hotel em Guam, o Pacific House em Washington, o The Grand Pacific Hotel em Fiji e muito mais. No entanto, a corrupção e a má gestão colocaram o governo em um déficit de milhões de dólares por ano ao longo da década de 1990. E as economias de fosfato rapidamente se tornaram fumaça. Um esforço para sustentar seu bem-estar social, o governo pretendia transformar o país num paraíso fiscal e se envolveu em escândalos de lavagem de dinheiro com cartéis de droga, com a máfia russa e organizações como a Al-Qaeda. Nauru emitiu licenças para mais de 400 bancos estrangeiros sob um sistema que não exigia ramificação e permitia a manutenção de registros opcionais. Durante esse período, a máfia russa lavou pelo menos 70 milhões de dólares através dos bancos em Nauru. Como resultado das pressões internacionais, o país pôs fim às atividades bancárias ilegais e foi obrigado a usar uma economia baseada em dinheiro desde 2004. O dólar australiano é a moeda oficial de Nauru. Apenas alguns caixas eletrônicos no país também não têm dinheiro. Eu trouxe dinheiro comigo porque os cartões de crédito também não são aceitos aqui, devido às... Caraca, não aceita cartão de crédito. Provavelmente não vai aceitar um pixzinho da vida que lá provavelmente não tem. Então só na cédula, mano. Caraca, mano, o pessoal usou o país de Nauru só pra lavar dinheiro, mano. Caraca, virou tipo um paraíso fiscal lá, mano. Que doideira, só. Medidas de combate à lavagem de dinheiro. Somente um banco australiano opera no país. À medida que o ano 2000 se aproximava, as reservas de fosfato acabaram e a exportação de fosfato caiu para 1% em comparação com seu período de pico. O Banco Central do país entrou em colapso e suas propriedades no exterior foram vendidas, uma a uma. Vemos as máquinas de escavação em ação à medida que avançamos pelo topside. O país continua a extrair fosfato em pequena escala. Se eles descobrirem outra mina de fosfato aqui, você apoiaria a mineração? Apenas diria para deixar a natureza em paz. Porque Nauru agora está cavando o chão. Nós vamos afundar. 52% da população vive na linha de pobreza ou abaixo dela e tenta sobreviver com a ajuda da igreja. Em áreas de baixa renda, o estresse desencadeia altos níveis de consumo de tabaco. Como mostram os dados de 2020, Nauru detém o recorde de maior taxa de tabagismo do mundo. Há um total de 5 praias na ilha, boa parte coberta por pneus e lixo. Ou seja, poluída, né, concordou em aceitar refugiados indesejados da Austrália em troca de apoio financeiro. Cerca de 1.000 refugiados, a maioria de ascendência afegã, iraquiana e iraniana, foram transportados para Nauru e detidos por tempo indeterminado. No topside, foram feitos 3 campos de refugiados. As pessoas foram forçadas a ficar em tendas de plástico durante anos, sob o sol escaldante, sem acesso à água limpa. Muitos tentaram escapar das condições desumanas e miseráveis e de um futuro incerto, acabando com suas próprias vidas. Os que mais sofreram com essa situação foram as crianças, que eram a maioria nos acampamentos. A Austrália estava gastando uma média de 550 milhões de dólares por ano para manter esses acampamentos. Em outras palavras, o governo de Nauru obteve um lucro de 50 mil dólares para cada refugiado mantido em cativeiro na ilha. Ao tentar chegar a essas áreas ocultas, de repente surgiram barricadas em meu caminho. Eles bloquearam todas as estradas que levavam aos acampamentos localizados em 3 pontos diferentes no topside. Mas encontrei uma maneira de fotografar do lado de fora. Por cerca de 2 décadas, esses acampamentos testemunharam inúmeras vidas perdidas devido à negligência médica, acidentes e suicídio. Relatórios recentes indicam que esses lugares agora não estão completamente sozinhos. No entanto, os moradores locais não têm conhecimento sobre esse assunto. Atualmente, Nauru está contando os dias para se envolver numa mineração em alto mar em colaboração com a Metals Company, sediada no Canadá. Seu plano é extrair pedras polimetálicas, que crescem apenas alguns milímetros por milhão de anos. Essas pedras, contendo metais como cobalto, níquel, cobre e manganês, encontrados em baterias, serão a fonte de energia do futuro próximo. Os cientistas alertam que essas operações de mineração colocam a vida marinha em risco e poderiam potencialmente reduzir a capacidade do oceano de absorver carbono e acelerar as mudanças climáticas. A ilusão da súbita riqueza que Nauru experimentou no final dos anos... Sempre é assim, né, mano? A gente tenta melhorar a nossa vida e tal, fazendo as tecnologias e tal, e acaba prejudicando o próprio meio ambiente, né, mano? Sempre é assim, que doideira. 1960 levou uma geração a não compreender a importância do trabalho e da educação. O governo não fez planos futuros e esgotou todos os recursos da nação. Parece quase impossível construir um futuro melhor aqui sem a motivação, habilidades e conhecimentos necessários. Esta pequena ilha, marcada por feridas incuráveis, serve como um resumo do que ocorre em todo o mundo. É uma lição que a humanidade nunca deveria esquecer. Obrigado por assistir esse documentário. Espero que isso agregue valor à sua perspectiva de visão de mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo. O Itinit esteve aqui. Ou seja, Nauru, mano, era pra ser um país milionário, né? Só que por causa de negligência do governo, né, mano, e de outras coisas aí e tal, que aconteceu por fora e tal, negócio de lavar dinheiro e tal.
E acabou que virou um país pobre, mano, onde a galera passa muita dificuldade, não. Poucas pessoas ali tem uma condição financeira boa. A maioria é tudo pobre, depende da igreja, depende de recursos pra poder sobreviver. E a gente vê também que pouca gente aí trabalha, né? A maioria da galera aí não trabalha, né, e tal. Viver, como eles falaram aí, né, só comer e dormir, né? E também tem que, tipo, tem que ter alguém pra ir lá, né? Pra o governo, sei lá, se juntar com o país da Austrália e tal, quanto país assim que queira investir lá pra poder melhorar de novo a economia de Nauru, porque eles tiveram a oportunidade de melhorar, de ser um país muito bem estruturado, um país rico, porque eles tinham essa riqueza por questão do negócio que eles mais faziam lá, era mineral, um negócio que eles mineravam, eles tiveram como fazer riqueza com esse tipo de minério, só que acabaram usando tudo para as coisas que não eram realmente necessárias e tal, e acabou fazendo com que esse país ficasse pobre, mano. É um país pobre. Como a gente vê, não tem comida, ele não consegue cultivar comida boa, fica dependendo dos outros países pra comprar comida e tudo lá é processado. Então, vários e vários problemas que tem na Nauru, mano. Um país que era pra ser rico, um país que era ser muito bem estruturado, passa por essa dificuldade, mano, de não ter condição, saneamento básico não tem perspectiva de futuro, não tem, como é que fala? Não tem estudo, tem mais ou menos, né, e tal, como eu falei, eu até falei que uma parte é boa, porque, tipo, eles têm ensino médio, tem uma faculdade e tal, mas a gente vê que, não sei, né, se o estudo de lá é muito bom assim, né, e tal. Mas é isso aí, galera, espero que tenham gostado. O país também é um país muito obeso, né, e tal, quando tá vendo muita gente é obesa por causa dos alimentos, um país que muitas pessoas fumam e tem vários problemas desse país, então acho que eu já falei tudo aí que eu tinha pra falar, minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, comenta nos próximos vídeos, quero saber se você quer ver pelo canal. Me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo. E do mais é isso, obrigado novamente por ter assistido, valeu, até a próxima, fui.